Fala, rapaziada. Olha que visual aqui, ó. A gente indo lá pro Meia encontrar nosso amigão Leandro Costa, Botafogo de coração. Tem um projeto muito legal chamado Foste Herói. Ele sempre está com a gente nas resenhas e sempre indica boas reportagens. Dessa vez ele indicou a família do Neca. O Neca é aquele professor, né, que formou vários ídolos botafoguenses, mas não trabalhou só no Botafogo, não. O Neca trabalhou no América, o Neca trabalhou no Flamengo, formou muito jogador o Neca. Ele já não está mais entre nós, mas no Museu da Pelada não tem essa. Todos estão entre nós, porque a gente não deixa a história morrer. A história vai ficar sempre viva para as novas gerações acompanharem e saberem quem foram esses pioneiros. Bom dia. Tudo bem? Prazer. É isso. Muito prazer. O que contar? Olha aí, ó. Meu amigo. Caramba. Sim, tranquilo. Chegamos finalmente aqui, nesse momento que a gente mais gosta, né? Que a gente adora estar aqui pra gente não deixar que essas personalidades sejam esquecidas. Essa é a nossa maior missão, nosso objetivo. Estamos aqui com a Nurdinha, Carlos Alberto, filhos do Neca, o maior professor de futebol que já existiu, que é o, pelo menos, é o mais falado todas as A primeira escolinha do Brasil. Primeira Escolinha de futebol do Brasil, do Botafogo. Ó, isso aí não é para qualquer um. Não para qualquer um. E aqui estamos com ele, Leandrão, que a gente veio falando do carro, Foste Herói, parceiro, já acompanha a gente nas matérias, é de casa, né? É isso aí. Ele fez uma pesquisa sobre o Neca, né? E aí eu falei para ele, peraí, pô, então vamos ver. Eu não vi, não sei o que está aqui, mesma coisa de você. Eu também, vai ser surpresa. Então aí eu queria que você falasse primeiro um pouco sobre o Neca e por que você decidiu fazer isso sobre ele. Bom, Sérgio, eu sou amigo particular das netas do Neca, a Débora e a Cláudia. Eu estudei com a Débora no segundo grau, lá em 1997. E na época eu ainda não conhecia muito da história do Neca. E aí ela me contou que o avô dela tinha sido jogador, professor, do Escolinha do Botafogo e tal. E eu, como sou botafoguense apaixonado desde sempre, né, me interessei muito pela história e tal. Inclusive eu ganhei na época um presente que eu guardo até hoje aqui, umas flâmulas do Botafogo, que a esposa do Neca, a mãe deles, a avó da Cláudia e da Débora, ela me deu de presente. Cadê? Pô, que legal, hein? Histórico aqui que eu guardo desde 1997. São flâmulas que foram do Neca, né? Então, Que demais aqui, isso, ó, cara. Olha, essa daqui. Coisa linda. Exatamente. Aí eu guardo com muito carinho até hoje. Essa outra. Que bonitas, hein, cara? Vamos ler uma coisa muito linda, né? Aí temos duas iguais aqui, ó. Essa aqui é de 1970, quando o futebol do Botafogo estava completando 66 anos, ali o desenho da sede de General Severiano, né? São realmente relíquias. E eu, como um bom botafoguense que adora futebol e história e a memória do nosso futebol, Ou seja, ela presenteou a pessoa certa, né? Poxa! Soube cuidar disso, né? Isso que é o mais legal de tudo. Com muito carinho. E aí, né, a gente acabou se conhecendo e tal, acompanhando todas as matérias do museu. Eu vi aquela matéria que teve há 5 anos com os alunos do Neca, foi bem interessante também. Mas aí agora, essa reaproximação que eu tive com a Cláudia, que ela é fisioterapeuta, ela tá cuidando lá do probleminha da minha mãe, a gente conversando bastante, eu falei, poxa, acho que tá na hora da gente botar em pauta novamente o Neca pra gente fazer uma abordagem meio que na linha do tempo, especificamente da carreira dele. Aquele bate-papo foi maravilhoso e tal, mas acho que a gente podia fazer uma abordagem, a carreira dele como jogador, como começou, depois como treinador, e explorar isso mais especificamente aqui com a família. Foi aí que eu tive a ideia e sugeri a pauta para você. E aí você foi fazer uma pesquisa. Pois é, Sérgio, eu fiz uma pesquisa, o Globo ele tá com todo o acervo dele digitalizado na internet. Então fica fácil a gente encontrar algumas coisas que a gente nem imagina que nem imaginava que poderia encontrar. A gente encontra nesse acervo digital. E eu botei na busca lá Neca, Botafogo, e eu achei uma série de jornais
aqui desde 1950 até 1980 e pouco, com ocorrências aqui sobre o NECA, na época dele de O que você jogador. grifou? Lê pra gente aí. Que você grifou. Vamos lá. Essa primeira aqui que eu destaquei Mostra pra cá. foi um jogo entre Botafogo e Olaria, tá? O Botafogo venceu por 7-2. O Botafogo havia perdido, isso foi um jogo no segundo turno. No primeiro turno, o Botafogo havia perdido por 5-0. E esse jogo foi uma revanche. O Botafogo devolveu a diferença do placar. E um fato muito legal, muito curioso aqui, é que tem a foto do NECA marcando um gol no Maracanã. A qualidade da foto Legal, não é né? muito boa, mas vale aqui o registro histórico. Vou dar uma viradinha aqui. Qual é a data, hein? Essa aqui é a foto dele marcando o gol. Data. Isso aqui é de 30 de outubro de 1950. Caramba, Já tinha nascido. Já Tinha meses. Já tinha meses, né? Nasci em 50. Então aqui, ó. Derrotado Olaria por 7-2. O Alvinegro com 4 players contundidos. Expulso esquerdinha por ter chutado o juiz Sunderland. Olha como se escrevia chutado na época, né? Olha como se escrevia Chute mesmo, chutado. Mas De chute. Chute em inglês, né? No inglês. No inglês. É muito curioso você ler essas matérias com Players, né? Eles falam. players, né? com a linguagem da época, né? Uma linguagem mais rebuscada. E aí eu destaquei aqui, só vou ler um trechinho aqui. A equipe de General Severiano, como sempre, teve em NECA seu melhor elemento. Aí aqui falando das baixas, Rubens sofreu distensão quase no final, indo para o ataque, voltando o NECA. Recuou um pouco, o NECA era atacante de ofício, né? Meio atacante, né? Meio campo. Meio campo, Aí ele recuou um pouquinho mais para ajudar, já que um jogador do Botafogo estava contundido. Aí falando do gol aqui, o primeiro período terminou com a vantagem para os botafoguenses pela contagem de 4-2, conquistados na seguinte ordem: esquerdinha de pênalti, de Rubens em Jarbas aos 12 minutos, Ariosto aos 18 e Neca aos 28. E aí tem aqui a legenda da foto que a gente já mostrou aqui, né? A foto Do gol, né? Do gol, né? O gol no Maracanã é realmente algo histórico. E a legenda aqui que fala: Milton atirou-se aos pés de Neca para tentar evitar o tempo, mas o atacante foi mais rápido. Ele jogava com qual camisa? Que número? 8. Com 8. Ele fazia bastante. Chegava bastante ao ataque, né? Fazia alguns gols. Botei uma foto dele jogando com o Didi na seleção carioca. É mesmo? Seleção carioca, Didi. Eu falei, outro. Eu fiquei pesquisando também. O Leônidas é antigo, não é? Leônidas da Silva. Sim. O meu pai no início, ele jogou no São Paulo, né? Sim, foi campeão em Jogou. 1948. Isso. Campeão Um já estava terminando e meu pai era novo. Isso. O outro que já estava terminando, Heleno de Freire. Eu falei, que isso? Mas já era coroa e meu pai novo no Botafogo, na década de 40. Outro grande craque que o pai de vocês jogou também foi o Nilton Santos. Nilton Santos. Santos. Esse material todo aqui a gente pesquisou e é presente para vocês. Para vocês guardarem. Obrigado. Cadê a outra? Tá aqui. Aqui. Ele dentro do gol, ó. Ele dentro do gol. Meu primo vai amar. Joel. Ele aprendeu bem, né? Quem era o treinador dele no São Cristóvão? Foi o primeiro. Temos que apurar isso depois. né? Isso aí, esse detalhe importante. Treinador do NECA no São Cristóvão. Foi o primeiro. Primeiro clube, hein? Foi o primeiro e último. Ele iniciou e Isso. encerrou a carreira no São Cristóvão. Aí teve Portuguesa, Portuguesa. bastante tempo portuguesa, sabia? Da Não Portuguesa fez a tinha. pesquisa, não? Não Tem apareceu. Portuguesa do Rio, mas tem. Tem. Legal. Fez uma excursão na Europa, ficou 2 meses, foi na época que eu nasci. Sabia disso? Nem você sabia disso. Legal. Não sabia. Então, quando eu nasci, ele estava na Europa, com a portuguesa. Naquela época ficava 2 meses, né? Entendeu? E aí, Teve São Paulo. aí Botafogo e São Paulo. Botafogo foi vendido para São Paulo. Aí eu fui morar em São Paulo.
Ele me levou para São Paulista em Paulo. 48. Sabia para estar? Para em São Paulo? E no São Paulo ele chegou, se eu não estou enganado, ele não chegou assim, eu vi isso na pesquisa, a jogar com o Leônidas também, no São Paulo. Tô te falando. Em 48, Ele era novo, meu pai era novo. Isso, e o Leônidas... E já era coroa, já era no final de carreira, que nem o Heleno. Quando eu vi história do Heleno, né, o filme do Heleno, ele já era um veterano. Isso. Meu pai era novo, né? Ele contava a história de loucura no vestiário do Heleno. Né? E quando o Neca morreu, vocês tinham quantos anos? Eu já era casada, já tinha Como é que era a relação de vocês? Porque ele falava muito de futebol, era a vida dele. Eu trabalhei com ele, né? Então eu... A vida toda foi só futebol. O Mas foco ele- dele era futebol, fazer os meninos. E também dava lições morais, assim, que eu quero dizer, pra vida, né? Tanto que tem até a foto aqui do Tiquinho. Não sei se vocês já ouviram Não falar. é o Tiquinho atual. Não é o Tiquinho Soares, não, é o outro. né? Não, o Tiquinho, claro. pô. E ele cuidou bem do Tiquinho, botou o Tiquinho para operar a garganta para ver se ele desenvolvia, porque ele era muito magrinho, né? Levou para minha casa, Eu soube nós disso. acolhemos ele como irmão. Legal. E muito bacana. Eu só tenho muito orgulho E ele se reunia, a casa de vocês reunia jogadores, ele levava? Sim, sim. Era uma casa, inclusive até o Zagallo ia muito, né? Aonde era a casa? Maria da Graça. Ao Zagallo íamos lá. Ia. Tipo, Telefone também, escalava um time. Dentro desse assunto do Zagallo, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. A Cláudia me contou que a mãe de vocês, a dona Hilda, contava que nas vésperas da convocação para a Copa, o Zagallo foi até a casa de vocês se aconselhar Ah, sim. com o Zagallo. Era. Acredito que tenha sido para Até a Copa por de telefone. 70, O porque... Zagallo foi se aconselhar com o Neca. Acredito que tenha sido a Copa de 70, ela não sabia muito bem qual ano, mas 70 foi a primeira Copa do Zagallo, ele era um jovem treinador. Eles E conversavam muito. eu soube que assim, o Neca foi um grande incentivador eu queria, Da- meu pai falou. da Meu pai carreira era do já Zagallo. treinador, porque ele chegou Não, no perfil. assumi o Zagallo. Então, Profissional do Botafogo. Ele não queria. Estava inseguro. É. Ele tinha parado de jogar o Zagallo. Eu não, assume. ele começou como treinador do juvenil do Botafogo, depois virou Isso, treinador do assumiu, profissional. assumiu. E com pouco tempo no profissional do Botafogo, o Zagallo foi chamado para ser o técnico da Copa de 70 com a Foi. saída de João Saldanha. Foi. Então eu imagino que essa lembrança que a mãe de vocês tem, tinha, era em relação à Copa de 70, imagino eu. É verdade. O Zagallo se aconselhando com o Neca É, sobre quem levar para a Copa. Muito. Quer dizer, é uma Isso. coisa assim, uma verdade. história fantástica. Você né? começou a trabalhar com ele em que idade? Eu tinha 21 anos. Terminei a faculdade e fui trabalhar como preparador físico do Botafogo. Ele era o treinador. Aí fiquei até 78. Ele era o treinador do principal. Não, Da base. Era juvenil, juvenil, não, né? nem era juvenil. Juvenil. Infanto juvenil. Entendeu? Aí eu trabalhava com ele. Que jogadores você chegou a ver lá nesse? Então vamos lá. Mendonça, Ah, que o beleza. Luizinho, aquele Luizinho Rangel. Rangel, Que beleza. Vai, Osmar Guarnelli, zagueiro. o Carlos Roberto é mais da outra, É mais outra geração. Os Ferretes. Os Ferretes, Ferretes. todos. Bruno, o que é treinador lá no México, mas o nome dele Sim, é o Tuca. Tuca Ferreira. O Tuca até hoje fala do meu pai, cara. Quando fala do treinador, ele. Não, Neca. E agora é o treinador, E ele tinha foi também cogitado um até leite para a que seleção fazia pros garotos. mexicana. Fazia um leite. Um leite? É mesmo? É o do leite, Como é que é essa história? Ele fazia um leite para os meninos tomarem, porque eles vinham de longe treinar. Então, ele preparava os meninos para, entendeu? Para Pro poder treino. treinar Bacana. alimentado, né? Porque senão- Alimentados. Era um professor de verdade, completo. A história pai. mesmo era o seguinte: ele terminou no São Cristóvão, aí, como treinador, ele bolou a escolinha do Botafogo. Aí foi falar com Bibiano, Ademar Bibiano, que era o dono da Nova América, fábrica de tecido, que lá tinha o campo. E o Bibiano autorizou ele fazer a escolinha no campo do Nova América, aonde começou tudo. A primeira escolinha do Brasil. Foi ali, no Botafogo. E, seu Carlos, eu, na pesquisa, queria confirmar se procede,
ele teve essa ideia em função dele ter sofrido um acidente de automóvel que tirou ele dos campos? Foi. Ele não queria... Não, mas eu já tinha parado. Já tinha parado? Já tinha, não foi não. Não foi não, né? Não, aí parou. Foi aí várias já tinha parado. Aí aconteceu... Ele bolou a escolinha do Botafogo. De, enfim, continuar no futebol, criando a escolinha e foi procurar os dirigentes do Botafogo. Eu só acho que ele foi na época errada, né? Tinha que ser agora. Tem agora, tem procurador, tem tudo jogador. Naquela época não, ele formava para o Botafogo. Treinava na escolinha direto para o Botafogo. Agora é curioso que não virou a escolinha do Botafogo, virou a escolinha do Neca, né? Todo mundo só fala isso. Escolinha do Neca. Escolinha do Neca, né? E aí ele deve ter... É difícil fazer essa conta, né? De quantos alunos ele formou. Eu encontro aí na rua. Pô, o teu pai... Você conhece o meu pai? Claro, é da escolinha dele. Quer dizer, a escolinha do Neca. Ele formou gerações, né? Gerações, Ney Conceição passou por aí. Ney Conceição. Rogério, ponta direita da seleção. Nilson e o Ney. Os dois. O Ney, que era lateral, né? Tem uma matéria aqui do Rogério, dando uma entrevista. Pastor, né? Agora é pastor. É, o Rogério ponta direita, já entrevistou o bailarino. O Rogério. Rogério, já? Lá na Messiânica, né? Isso! Tá morando no Sul. No Sul, né? Ele sempre vem no Rio e liga pra gente. Ele falou do meu pai alguma coisa? Todo mundo fala do seu pai. O Nilton Santos, ele na época ele tinha uma loja de esporte. Voluntário. É. Ele não tinha noção de quem ele era. O meu pai levava lá, eu estava nessa época, eu já estava no Botafogo, né? Para pegar camisa e bola lá na loja. Eu falava, Nilton Santos, sabe quem você é, cara? Você é o cara. Ele falou, sabe que eu sou isso? Bicampeão mundial, melhor lateral esquerdo do mundo. Ele não tinha noção. Ele era muito simples. Morreu sem ter essa noção. Agora, o Neca talvez tenha morrido também sem ter a noção do que ele... Não tinha. Né? Mas no da final importância que ele teve pro futebol, né? No final tava. No final foi. Chegou aí no Flamengo, não foi? Foi pro Flamengo, foi o último. América. Ele só Botafogo, América. Aí o presidente lá do Elal, Jorge Elal, levou. Neco, você é o cara, tem que ir pro Flamengo. Aí ele ficou lá, até ficar doente. Aí eu notei, não, tá doente. Aí parou. O Mendonça foi um grande ídolo do Botafogo. Ele marcou uma geração que ficou 21 anos sem ganhar um título, mas que era uma geração da resistência. E ele era, vamos dizer, o maior símbolo dessa resistência, porque ele era aquele sopro de talento, aquilo que dava orgulho à torcida do Botafogo no momento talvez mais crítico da história do clube. E aí muita gente fala, o Mendonça não conquistou nenhum título pelo Botafogo. Há controvérsias. Sob o comando do seu pai, ele foi campeão mundial infanto-juvenil em Croá, na França, em 1973. Foi. É um time que tinha o Luizinho Rangel, Tiquinho, Dodô. Né? Então, e ele tinha uma visão espetacular. O Rogério, tem aqui uma matéria aqui que a gente resgatou, falando que foi descoberto na escolinha do seu Neca. E o Rogério, originalmente, ele não era ponta direita. E ele não gostava de jogar na ponta direita. Ele queria ser ponta de lança porque ele achava que ele estava mais próximo do gol, tinha mais facilidade para chegar na área. E o Neca enxergou a necessidade de colocar ele na ponta. E, na minha visão, foi uma bola dentro, porque simplesmente na ponta de lança ele ia concorrer com um Jairzinho. Deslocou ele para a ponta direita e foi um grande destaque do Botafogo. Então, às vezes, nem o próprio jogador tinha, né, essa visão do que seria melhor para ele, mas o pai de vocês ia lá com aquele olho clínico, passava aquela orientação e acabava colocando no lugar certo. Que é a matéria com o Rogério também. Para vocês guardarem. Eu acho que o Neca teve um papel fundamental na vida de muita gente. Porque você pega aí, sei lá, 200, 300 jogadores, meia dúzia, 10 ali vão virar profissionais, mas a grande maioria não vai conseguir, porque é um funil, é um mercado estreito, né? Mas independente disso, o que eu vejo, o que eu escuto as pessoas falarem
o que ele representava para esses Isso. meninos, que muitas vezes não tinha uma figura paterna, não tinha uma boa estrutura familiar, Isso tudo aí. e que no esporte, através dos conselhos do NECA, seguiam um caminho, né, correto na vida. Muitas vezes meninos que não tinham estrutura, né, moravam em lugares carentes e que acabavam ali, mesmo não se profissionalizando, mas vendo qual era o caminho correto a seguir na vida. Eu queria que vocês falassem um pouco Porque sobre lá no pai de Nova vocês. América tinha o Joí, ouvi falar no Joí, né? Joí. O Joí era importante na vida do meu pai, auxiliar dele, né? Muito importante também. Chutava 50, 60 garotos por treino, ou na segunda. Aí meu pai ia dividir por posição, lateral direito, back, meio campo, entendeu? Mas nem todos eram aprovados, nem todos. Era 10%, não, menos de 10%, 5% era aprovado, entendeu? O que fazer com 95%? Meu pai encaminhava, olha, e vai procurar lá, vai treinar no São Cristóvão, porque lá eu tenho conhecimento, vai na Portuguesa, que lá eu tenho conhecimento. Indicava esses jogadores para outra equipe. Que no Botafogo era top. Pô, só jogava. Eu sou exemplo. Eu sou exemplo. Tá vendo? Eu jogava futebol, né, nessa época da década de 60. Eu também treinava. Sim. Eu treinava. Meu pai é o dono da escolinha, eu não vou treinar. Claro. Claro que eu vou treinar. Mas e aí? Ai, calma, aí no finalzinho. Aí. Jogando bola e tudo. Jogava, treinava, até que um dia o time titular pra cá e eu sempre na reserva, sempre na baba. Ele mandava o jogador lá pro São Cristóvão, pra Portuguesa. Eu falei, pô, daqui um pouco eu vou pro canto do Rio, né? Um dia eu questionei ele, pô, pai, bota o colete, a camisa, né? Por que é sempre reserva? Meu filho, eu gosto muito de você. Vai estudar, vai. E você joga muita bola, mas vai estudar. Era sincero, tudo era futebol, era a vida dele. E é o que falta hoje, né? Uma base assim, com acho que com mais, né, afeto, né? Talvez. Isso. Esse aqui era o pessoal do Nova América, lá do que cedeu o cão. Ixi, rapaz, Olha o Tiquinho. Já foi o final dele. Esse é ele? Não. Caramba, Chiquinho Lembra? Pequenininho. No Flamengo já. Vamos lá. Vai. O que ele teve? Alzheimer. Aqui ele no Flamengo, Zagallo. campeão. Olha o Zagallo com ele, nas bodas de prata dele. Olha que coisa linda. Agora é um novinho. Ah, Novo ali. O nome dele era Manuel dos Santos Vitorino. Manuel dos Santos Vitorino. Nilda e Manuel. Que coisa, isso é maravilhoso, pelo amor de Deus. se é. Eu procurando essas fotos, eu viajei. Emociona, né? Muito. Ele Muita muito. saudade de Maria da Graça. Maria da Graça. E essa foto aqui, que maneira. Chegava show. Na minha casa tinha bolas. Ó, Portuguesa. Olha que foto linda essa daqui. Aí, aqui. Olha a Portuguesa, eu te falei da Portuguesa. Essa foto é sensacional. Agora estamos aqui diante, né, dos filhos. E vocês viram que ele não educou somente vocês dois, né? Fala um pouco dessa função de educador que é tão linda, né? Era um homem de fibra, enérgico, mas maravilhoso como ser humano. Pensava só nos filhos, pensava nos jogadores, na vida dele, como profissional. Um ótimo pai, só tenho boas lembranças dele, De Maria da Graça. de Maria da Graça. E é legal você ver na rua alguém chegar e falar, você é filho do Neco. Isso, Sim, né? sim. Isso é tudo. É um carinho só, sabia? Eu fico muito feliz quando eu encontro torcedor do Botafogo, chega para mim e fala, pô, conheci teu pai, sabe a alegria que me dá. O dia, entendeu, se torna muito melhor. Pô, você foi filho do Neca, entendeu? Pô, é muito bacana. Formava o jogador e formava o homem. É o principal dele. Como pai, então, excelente. Poxa, depois dessa lição que ele me deu, mandou eu parar, que era um grande craque, mas vai estudar. Então, não era um grande craque, pô. Essa foi o máximo. Foi demais, vai estudar, meu filho. E eu fui trabalhar com ele. Trabalhei como preparador físico, me formei em educação física e tudo, e fui trabalhar com ele.
eu feliz, entendeu? E você sabia, né, que hoje, né, o Botafogo é um dos times, acho que talvez o time de maior história, né, de galeria de ídolos, né, e que ele teve a participação na formação desses ídolos eternos, né? É muita responsabilidade. Agora, eu queria deixar duas coisas aqui gravadas. Duas coisas. Primeiro é aquele muro em frente à sede do Botafogo. Eu já tentei colocar a foto dele lá, mas está difícil. Que tem Garrincha, Didi, Manga, Jairzinho, queria colocar a foto. Vamos correr atrás disso. E outra, ele não tem um centro de treinamento? O nome dele? Manuel dos Santos Vitorino. É ali que forma a base. Precisa de base, o Botafogo sempre formou, cara.